E a gente segue acompanhando a repercussão no setor do Plano Safra 23-24 empresarial, que foi lançado ontem pelo governo federal. E também as expectativas em relação ao Plano Safra, que atenderá aí a agricultura familiar e será lançado hoje. Sobre esse assunto, eu converso agora, ao vivo, com o Bruno Luque, ele que é diretor técnico da CNA, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Bom dia, Bruno. Seja bem-vindo aqui ao Agromanhã. Bom dia, muito obrigado. Bruno, o volume de recursos divulgado ontem atendeu às expectativas do setor? Qual é a sua avaliação sobre o Plano Safra empresarial? Bem, o volume atendeu. Na verdade, a proposta que o setor fez, pelo menos a CNA, de 403 bi, era somando a agricultura empresarial mais a agricultura familiar. Então, no caso da agricultura empresarial que foi anunciado ontem, se a gente fizer a conta da nossa proposta, seria 340 bi e foi anunciado 360. Então, um volume satisfatório, que agora o grande desafio é realmente fazer o que ele chegue à ponta e realmente não se perca aí ao longo do caminho. A gente tem o que foi anunciado, seja exatamente contratado na íntegra, né? Certo, Bruno. E na sua avaliação, qual é a principal estratégia que o governo tem que ter aí nesse caminho para conseguir, de fato, entregar esse recurso e fazer a implementação, de fato, desse plano? Bem, aí o principal ponto que vai ter que ser discutido agora é os recursos para a subvenção da equalização da taxa de juros. Na proposta da CNA foi feito um cálculo de em torno de 25 bilhões, que é esse valor que consegue gerar as taxas com valores menores que de mercado, que foram anunciadas ontem, tanto para investimento como para o PRONAMP e para a agricultura empresarial. E o primeiro ponto que vai ter que ser feito é um PLN, um projeto para implementar o orçamento, ampliar o orçamento do crédito rural. Nós já ficamos sabendo que o governo vai apresentar um projeto, esse PLN, de 1,5 bi para iniciar o plano. Mas esse volume ainda é muito pouco, perto desse volume que foi anunciado. O Plano Safra ele pega dois orçamentos, como um orçamento de um ano desse ano agora e o orçamento do ano que vem. Então, o orçamento que tem para o crédito rural para esse ano, basicamente já está esgotado. Ele vai precisar ser complementado aí ao longo do segundo semestre. Então, esse é o desafio. É como realmente o governo vai conseguir buscar recursos, remanejar, criar rubricas específicas para que a gente consiga ter essas taxas que foram anunciadas chegando ao produtor na ponta. Certo, Bruno. E para a agricultura familiar, o Plano Safra vai ser lançado ainda hoje e existe uma expectativa de um volume de recursos de mais de 70 bilhões de reais. Como que vocês avaliam esse montante? Esse volume também é satisfatório, nossas contas ficaram em torno de 63, 64 bi, então 70 é um volume que até supera os nossos cálculos. E aí também da mesma forma, a agricultura familiar tem um desafio ainda maior, que como as taxas de juros são menores, o PRONAF ele tem uma taxa bem menor, a última do último Plano Safra foi de 6%, ele demanda muito mais recursos para equalizar essas taxas de juros. Então, se não tiver orçamento para fazer isso, corre-se o risco de você manter suspensa das taxas das principais atividades do perfil de produtor que mais precisa do crédito, que é a agricultura familiar. Certo, Bruno. E como estão as expectativas de vocês em relação a esse plano da agricultura familiar, não só em relação ao volume de recursos, mas o plano em si, até por conta desse desmembramento? Bem, nós acreditamos que haja alguma mudança de enquadramento no PRONAF. Hoje, o teto é R$500 mil. É um valor pequeno pelo perfil da dinâmica da agricultura familiar, que tem crescido muito, os produtores têm melhorado bastante o sistema produtivo. Então, a gente pede um incremento nesse enquadramento de renda. Também queremos saber como é que vai ser tratadas as políticas de assistência técnica, que é algo muito importante para a agricultura familiar, para o PRONAMP, que é o médio produtor também. Então, é algo que a gente espera encontrar alguma informação no plano. E tem alguns pontos específicos de algumas linhas voltadas ao PRONAF Jovem, e outras, e principalmente algumas mudanças de enquadramento de algumas categorias. Por exemplo, no plano passado foi aprovada a questão de moradia rural, que foi muito útil para os produtores familiares. Então, nossa solicitação foi que houvesse um aumento também no volume de recursos, no teto, para você poder fazer essas construções rurais para a família. Então, enfim, são muitos pontos que a gente espera nessa manhã ter todas as informações necessárias. Certo, Bruno. Você citou aí alguns pontos de atenção
tanto para o Plano Safra empresarial quanto para o Plano Safra voltado para a agricultura familiar. Mas eu queria saber, na sua avaliação, qual é o principal ponto de atenção mesmo para o produtor rural? Bem, o produtor ele tem que realmente ter clareza, quando ele for da agência, daquelas linhas que realmente ele vai ter necessidade de estar trabalhando, entre o custeio e o investimento. Né? A gente discutiu muito com os produtores para construir o Plano Safra, então boa parte deles colocaram que o custeio seria muito importante. Investimento é um momento que cada produtor tem que fazer a sua conta, mesmo porque nós temos aí uma queda no preço das commodities, né? Milho, soja, pecuária de corte, outras cadeias têm caído muito os preços, e os custos, em que pese caiu o fertilizante, ainda não estão em patamares tão baixos. Então, um crédito com taxas acessíveis, né, sem aquele monte de penduricalho que costuma ter, né, na hora da contratação do crédito, é importantíssimo para o produtor ter uma boa gestão e um bom resultado, não só técnico, mas principalmente econômico. Certo, Bruno. E para encerrar, já que a gente está falando do produtor rural, como você sentiu o retorno dele em relação à divulgação do Plano Safra ontem e da expectativa em relação a hoje? Qual foi o retorno que eles te deram? Bem, acho que, como eu falei, a questão do volume foi satisfatória. As taxas de juros, os produtores realmente queriam ter uma redução, mas como até foi dito pelo deputado Arnaldo Jardim, nesse momento de Selic de 13,75 é difícil você ter taxas menores, e mesmo se tiver, aí você vai demandar mais recursos para equalização, então o risco da linha ficar fechada, como ocorreu em algumas linhas de investimento, é maior. O único ponto que a gente coloca, acho que teve um avanço, né, na questão ambiental, onde você vai ter um rebate, uma bonificação para os produtores que praticam práticas sustentáveis de produção, que são a grande maioria. Porém, o outro 0,5%, que daria 1%, seria aqueles produtores que têm o CAR analisado. E o CAR analisado não depende do produtor, depende do governo, né, dos governos estaduais, do governo federal. E hoje, infelizmente, a gente tem menos de 25% do CAR analisado. Então, é um benefício que vai atender muitos poucos produtores. Né? Então, acho que esse ponto foi um ponto que os produtores questionaram, porque boa parte não vai ser atendida. Ele fez o CAR, mas não depende dele a análise. Certo, Bruno. Quero agradecer a sua participação aqui com a gente. A gente segue acompanhando ao longo da nossa programação mais detalhes aí sobre o Plano Safra e o lançamento, de fato, do plano voltado para a agricultura familiar. Muito obrigada e até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau.